Meus irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te entregamos esse tempo debaixo das tuas santas mãos, confiados no teu Espírito, na tua misericórdia, na tua graça, e que o Senhor venha mais uma vez nos ajudar com a tua palavra, na interpretação e na aplicação dela em nossas vidas. Te pedimos encarecidamente no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Versículos 2 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um monte. Esses textos nós precisamos ler também, irmãos, com Lucas capítulo 9 e com Mateus capítulo 17. Se você quiser anotar os textos, é muito importante, porque lá em Lucas 9 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, é muito importante que Lucas coloque esse detalhe, 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Agora você vai ver que Lucas coloca um detalhe: Jesus foi até o monte da transfiguração. Qual o propósito que ele tinha? Oração. Tudo isso é importante. Aí diz assim, que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Agora vamos para Marcos 9:3. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, estavam falando com Jesus. Lucas vai dizer assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas capítulo 9, o versículo 31. Marcos 9, versículo 5 diz: então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aí voltemos para Lucas capítulo 9, versículo 32 diz: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados. Detalhe muito importante: eles estavam premidos de fome, de sono, mas conservando-se acordados, viram sua glória. Olha que detalhe precioso. É versículo 6 de Marcos 9. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A palavra aqui, ela no grego é phobos. Aterrados aqui é medo. Eles estavam assombrados, eles estavam acometidos de um terror, de espanto com o que estavam vendo. Então é muito importante fazer essa forma de leitura, porque senão a gente lê ali a história da transfiguração, não entende nada. E um texto que você pode colocar aí junto é Mateus 17:6, onde diz assim: ouvindo os discípulos, caíram de bruços com seus rostos em terra, de grande medo. Voltando para Marcos capítulo 9, versículo 7 diz: a seguir veio uma nuvem que os envolveu. Mateus 17:5 vai dizer assim: uma nuvem luminosa os envolveu, e dela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então vamos mais. Versículo 8: e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ok. Meus irmãos e irmãs, o ministério de Cristo, ele pode ser dividido em ministério de Cristo, terrenal de Cristo,
ele pode ser dividido em 5 pontos. Primeiro, tentação, transfiguração, crucificação, ressurreição e ascensão. Guarde isso. Todo o ministério de Cristo, ele pode ser dividido nesses 5 pontos: tentação, transfiguração, crucificação, ressurreição e ascensão. Se nós estudarmos todos esses pontos, as suas implicações, as suas aplicações, nós vamos ter um vislumbre de tudo aquilo que significa Cristo para nós no trono hoje. Aqui, nesse ponto, eu preciso lhes mostrar algo, em particular a princípio. A crucificação e a transfiguração estão intimamente ligados. A transfiguração ocorreu 6 meses antes da crucificação. A transfiguração ocorreu 6 meses antes da crucificação. E ali, na crucificação, ali na transfiguração, nós vamos ver Cristo no seu aspecto glorioso, na sua glória, na sua divindade. Ali nós vamos ver o testemunho do Pai, porque veja que Lucas diz 8 dias depois. É muito importante esse detalhe, porque 8 dias antes, Jesus havia feito uma pergunta: que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos dizem: uns dizem que tu é Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Pedro disse: tu és o Cristo. Agora, aqui na transfiguração, é o Pai que vai dizer quem é Ele. Ele vai dizer: esse é meu filho, meu filho. Então, esse testemunho é muito importante. Por quê? Porque a transfiguração nos ajuda a construir o cenário do Calvário. Guarde isso, irmãos. A transfiguração nos ajuda a construir o cenário do Calvário. Porque se você olha o Calvário sem a transfiguração, você pode perder algumas das verdades mais gloriosas que existem acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você contempla o Calvário sem a transfiguração, você perdeu a parte mais importante daquilo que Deus fez por nós. Nunca coloque a transfiguração de Cristo como mais um fato isolado. Nunca, irmãos. De todos esses pontos anteriores aqui que você puder estudar sobre a vida de Cristo, amém. Porém, um é distinto: a transfiguração. O que aconteceu ali precisa chamar a nossa atenção. Aqui eu quero pelo menos mostrar 10 pontos para vocês, que coloca para nós a transfiguração e a crucificação lado a lado. Primeiro ponto: na transfiguração, nós vemos a manifestação da divindade do Filho de Deus. A grande ênfase da transfiguração é a divindade do Filho de Deus. Na crucificação, a grande ênfase está na humanidade do Filho de Deus. Como eu disse, esses 2 pontos precisam ser colocados lado a lado. Porque nós temos que olhar que antes de levar seu filho à morte, a primeira coisa que Deus quer que nós olhemos é que aquele que morreu por nós, ele também é Deus com Deus. Deus com Deus. E esta visão, ela é muito importante, porque nos ajuda a entender que a morte dele, primeiro, não foi um teatro, e segundo, ele morreu. Sim, é fato, ele morreu por nós. Isso é testemunhado pela palavra de Deus. Ele morreu por nós, mas ele não morreu e não teve naquele processo da morte como um de nós. Porque por mais que nós dizemos ele morreu, nós também temos que admitir que ele destruiu o poder da morte. E ele só fez isso porque ele é Deus com Deus. Por um lado, nós entendemos sim que para satisfazer a justiça eterna de Deus,
para remover a ira de Deus, que era contra nós, ele morreu por nós. Ele rasgou lá na cruz do Calvário o escrito de condenação, de dívida, que era contra nós. Ele removeu para sempre a ira de Deus, que era contra nós. Ele fez isso. Ele satisfez para sempre a justiça de Deus. Mas ele entrou na morte e destruiu todos os seus grilhões. Porque sobre ele a morte não teve nenhuma autoridade. Assim como ele teve autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre toda a criação, ele também tem autoridade sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre todos os anjos. Por quê? Porque nele não havia pecado. Esta é uma das definições que nós precisamos fazer. A segunda, a transfiguração nos mostra que aquele que morreu na cruz é Deus, Filho. E a crucificação nos revela que aquele que transfigurou lá no Monte Hermon é homem. Porque Cristo, na encarnação, ele assumiu um papel, uma condição que ele não tinha, um elemento que ele não tinha. O quê? A humanidade. Ele sempre foi eternamente Deus com o Pai e Deus com o Espírito Santo. Sempre, eternamente. Porém, na encarnação, ele assume a nossa forma humana, a natureza humana, com todas as suas disposições e limitações. Porém, em todo o seu processo de tentação, transfiguração, tentação, transfiguração, crucificação, todos esses processos, ressurreição, ascensão, todos esses processos que ele enfrentou, foi porque durante toda a sua vida humana, ele viveu uma vida de integridade, uma vida de santidade diante do Pai. Então aqui você vai ver que a cruz nos mostra, a cruz, ela vai nos mostrar que aquele homem lá do Hermon, ele era um homem como qualquer um de nós. Porém a transfiguração vai nos mostrar que aquele que estava na cruz era Deus. Que mistério! Que mistério, irmãos! Um grande mistério. Terceiro ponto que eu quero que vocês olhem, antes de nós avançarmos. Na transfiguração nós vemos a glória do Filho, o Pai manifestando a glória do Filho. Porém lá na cruz, o Filho vai manifestar a glória do Pai. Por quê? Porque na cruz o Pai estava reivindicando sua glória. Por isso que lá no capítulo 17, naquela oração do nosso Senhor, ele diz: Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Quando você se lembra na queda, lá em Gênesis, no capítulo 3, a queda do homem expôs a glória de Deus. Ali naquela queda, nós podemos ver que a glória de Deus é exposta à vergonha por causa do homem que caiu, aquele homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E não há nada que manifeste a glória de Deus de uma forma tão extraordinária como naquela cruz. Por mais que eu e você não entendamos isso, porque na cruz Deus estava reivindicando a si mesmo. A si mesmo. Essa é uma grande e maravilhosa verdade. Por isso a obra da cruz é a maior teodiceia que nós podemos imaginar, porque Deus estava reivindicando a si mesmo. Porque aquilo que o pecado fez no homem, lá em Gênesis 3, o pecado não pôde fazer com o Senhor Jesus. Agora
ele coloca a cruz como ponto unificador, integrador de todas as coisas. Agora sim, o livro é aberto. Aquilo que nós temos em Apocalipse capítulo 5. Agora nós podemos dizer aquilo que está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Que um dia Deus vai trazer todas as coisas, Ele vai tomar todas as coisas, Ele vai restaurar todas as coisas, e Ele vai colocar todas as coisas aos pés do nosso Senhor Jesus. Porque nós temos que ver que na cruz, Deus não apenas reivindica a redenção sobre o homem, mas também sobre toda a criação. Agora você tem que entender que um dia, como diz Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, quando ele fala da expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e ele vai dizer que toda a criação, ela entrou no cativeiro de corrupção, não por ela mesma, mas por causa daquele que a sujeitou a este cativeiro de corrupção. E quando Paulo diz isso, ele está se referindo a Adão, porque quando Deus colocou Adão aqui, Ele colocou ele para dominar os peixes do mar, as aves do céu, os répteis da terra. Adão foi colocado para poder expressar a autoridade, o governo de Deus na terra, sobre a criação, o poder sobre a criação, sobre o homem. Estabelece um reino de principados, potestades, de dominadores deste mundo tenebroso e de hostes espirituais da maldade. Mas aí, você vê João chorando. João chorando, porque ninguém podia abrir o livro nem olhar para ele. Aí aquele ente celestial diz: João, não chore, porque a raiz de Jessé venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E você vai ver lá no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, que Paulo fala sobre o gemido da criação. A criação geme, porque a criação, ela foi criada para a glória dos filhos de Deus. Porém a criação hoje não executa o seu papel, ela está entregue, como diz Paulo aqui em Romanos, ela está entregue no cativeiro de vaidade. A palavra vaidade aqui em Romanos 8 é sem sentido. Toda a natureza está se manifestando. Por quê? Porque ela perdeu o seu sentido. Porém eu preciso dizer para os irmãos que aquilo que Cristo fez lá na cruz não apenas redime o homem, mas também restaurará toda a criação. Por isso, quando nós entramos no capítulo 21 de Apocalipse, esse capítulo diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Um dia, toda a criação será restaurada para a manifestação da glória dos filhos de Deus. Este é o capítulo 1 de Efésios e o capítulo 1 de Colossenses. Esses dois capítulos têm que ser estudados juntos. Então, meus irmãos e irmãs, observe bem, ali na cruz, nós vemos a glória do Pai. Ali na cruz, por mais que muitos não compreendam, muitos não entendam, mas ali está a glória de Deus. Cristo exaltou, ali na cruz Ele venceu o mundo, a carne, o pecado, o diabo e a morte. A cruz foi o maior ato de Deus, meus irmãos e irmãs. Se nós não tivéssemos a cruz, o mundo inteiro já teria se desintegrado. Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus, aquele que você olha na transfiguração, Ele é Deus, mas você olha para a cruz, Ele é homem e Ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele foi à cruz, Ele entrou na morte, Ele venceu a morte. Durante toda a sua vida, Ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. A tentação para Ele não durou apenas 40 dias. Aqueles 40 dias foram, podemos dizer, o terror da tentação. Mas Ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Sem pecado. E Ele vai até aquela cruz, abandonado por todos. Ele suportou o abandono dos discípulos, mas Ele não suportou o abandono do Pai. E Ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Este me é o maior mistério da cruz.
Ele suportou que todos o abandonassem, mas ele não suportou o abandono do Pai. Foi aí que ele falou. O Pai o deixou ali, naquela cruz, sozinho, morrendo por nós. E ali ele estava, pisando o lagar do pecado. Oh, irmãos, que visão linda é essa? Ele estava agora exaltando o Pai, porque naquela cruz, ele agora traz tudo de volta. Agora sim, Deus terá tudo de volta. Tudo que Deus perdeu em Gênesis 3, na queda do homem, agora ele alcançará por meio do seu Filho. Esta é a grande glória daquilo que Paulo escreve aos Efésios. Se você ler Efésios capítulo 2, quando diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, que éramos por natureza filhos da ira. Tudo isso, irmãos, provém de Adão. Tudo isso por causa de Adão. Éramos filhos da ira. Aí ele vai dizer, mas Deus. Veja como inicia aqui o versículo 4 de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente. Essa palavra juntamente significa, Deus nos uniu em Cristo naquela morte. Aquela não foi apenas uma morte substituta, escute isto. Ele não apenas nos substituiu naquela cruz, mas que naquela cruz Deus nos uniu em seu Filho. O que significa? Tudo que Cristo venceu na cruz, tudo aquilo que Ele venceu na cruz, se torna também a nossa vitória. Por isso que Paulo diz, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, da nossa união com Ele: não vivo eu, Cristo vive em mim. E como você pode entender Cristo vive em mim? Isso só é possível mediante o Cristo que morreu por mim. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 6, que fomos crucificados com Ele. Fomos, versículo 4, sepultados com Ele. Fomos crucificados com Ele, fomos sepultados com Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. E aí no versículo 6 de Efésios 2, ele vai dizer que nós estamos com Ele nos lugares celestiais. Você sabia que boa parte dos cristãos, quando ouvem isso, eles ouvem tendo um senso de utopia? Utopia. Eles ouvem isso tendo um senso de utopia, de impossibilidade. Porém, eu preciso te dizer, meus irmãos, isso não é utopia, isso é uma realidade. Você precisa compreender que a sua vida cristã, ela não é definida de baixo para cima, ela é definida de cima para baixo. Nossa vocação, ela é celestial, o nosso padrão é celestial, o nosso chamado é celestial, o nosso destino é celestial, o lugar do nosso descanso é celestial, o lugar do nosso prazer é celestial. Tudo isso é uma realidade para nós. Eu entendo que alguns tenham dificuldade por causa do corpo dessa carne, por causa da limitação, por causa da nossa pequena fé, mas olhe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus alimenta a nossa fé. Isso tem que alimentar o seu coração para você entender isso. Toda aquela experiência de Cristo não foi apenas uma experiência substituta, foi uma experiência participativa. O que isso quer dizer na prática? O que isso quer dizer na prática é que Satanás não tem o menor direito sobre a nossa vida. Outrora nós vivíamos debaixo do senhorio de Satanás, éramos por natureza filhos da ira. A nossa filiação de origem era satânica. Nós éramos filhos da ira. A nossa filiação era satânica. O nosso destino era o inferno. Mas Deus, essa é a maior verdade que você poderia ouvir. Mas Deus, nessa frase, mas Deus constitui todo o Evangelho. Mas Deus,
O Evangelho não é, mas fui eu que o aceitei, fui eu que criei, fui eu que fiz isso. Você não fez nada, você estava morto, você estava morta, você era um cadáver ambulante, eu era um cadáver ambulante, nós estávamos correndo para o inferno, nós amávamos desobedecer a Deus, nós nascemos inimigos de Deus, mas sabe o que Ele fez, irmãos? Ele entrou no nosso caminho, Ele interviu, por causa da sua misericórdia, por causa desse grande amor com que nos amou. E Ele nos amou como, irmãos? Ele viu em mim uma capacidade de crer, Ele viu em mim que eu poderia ser bom, Ele viu alguma coisa boa em mim? Não, Ele não viu nada em mim. Então como Ele me amou? Ele te amou pela sua própria compulsão de amar. Compreende? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso não vem de mim, é graça. Isso é graça. É isso que você vai encontrar na cruz. Esta é a teologia da cruz, a glória de Deus. Deus reivindica a sua glória na morte do seu Filho na cruz. A transfiguração, Deus manifestou a glória do Filho, porém lá na cruz, o Filho vai manifestar a glória de Deus. Na transfiguração, Deus exalta seu Filho diante daqueles 3 discípulos, e daqueles 2 personagens que estavam ali, Elias e Moisés. Porém lá na cruz, Cristo, esmagado, ferido, moído pelas nossas iniquidades, Ele exalta o seu Pai diante de principados e potestades. Agora a chave da morte do inferno não está nas mãos de Satanás, está nas mãos do Senhor da glória, aquele no qual um dia todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um quarto ponto, a transfiguração foi um acontecimento íntimo, foi um acontecimento para alguns, a crucificação não. A crucificação foi público. A transfiguração, Deus resguardou o seu Filho e a sua glória diante de todos. Porém, na transfiguração, na crucificação não. A crucificação foi pública, foi para todos. Na transfiguração, vemos o Filho aprovado. Na crucificação, vemos o Filho sacrificado. Na transfiguração, vemos o Filho exaltado. Na crucificação, vemos o Filho humilhado. Sétimo, vou passar bem rápido esses pontos. Na transfiguração, Deus dá testemunho do seu Filho diante de todos os homens. Na transfiguração, Deus dá testemunho do seu Filho diante dos homens. Na crucificação, Deus abandona seu Filho por amor a todos os homens. Você percebe a relação que existe entre transfiguração, crucificação? Oitavo ponto, na transfiguração de Cristo, você vai ver, ali ele tem a companhia de 2 seres celestiais, juntamente com seus 3 discípulos. Porém lá na crucificação, ele tem a companhia de 2 malfeitores. Na transfiguração, aqueles 2 personagens, Elias e Moisés, estavam ali com ele. Porém lá na crucificação, 2 ladrões estavam com ele. Na transfiguração, o Pai fala. Na crucificação, o Pai cala. 10º, do monte da transfiguração, ele desce para o vale do Hermon, ele desce todo aquele monte Hermon, e ele segue uma trajetória para o Calvário. Porém na crucificação, ele desce da cruz e vai para as profundezas mais baixas da terra, para ali pregar os espíritos em prisões, tomar a chave das mãos de Satanás. Então, meus irmãos e irmãs, esses 2 cenários são importantes.
porque eles vão definir para nós, de uma maneira muito clara, o nosso Senhor, como Deus e como homem. E precisamos da transfiguração para entender a crucificação. E aqui eu preciso avançar mais, porque tem algumas lições que a gente pode perceber, e quero passar bem rápido também sobre elas. Porque no relato da transfiguração de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver 3 assuntos. É muito importante. Mateus, no capítulo 17, versículos 1 a 8, onde tem a história da transfiguração, a ênfase ali está na filiação. Em Marcos, no capítulo 9, versículos 2 a 8, a ênfase de Marcos aqui está na comunhão. E Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 até o versículo 36, a ênfase está na oração. Então nós temos aqui filiação, comunhão e oração. Esses são os 3 temas da transfiguração. E por que isso, irmãos? Porque na verdade o nosso Senhor Jesus, ele estava sendo preparado para enfrentar o momento mais crucial da sua vida, para enfrentar as horas mais difíceis de todo o seu ministério humano. Porque se você consegue compreender todas aquelas horas que antecederam a cruz de Cristo, tendo o pano de fundo da transfiguração, é impossível que você não seja tomado de uma sombra. Meu irmão e minha irmã, se você ler de forma honesta o que realmente aconteceu naquelas horas que antecederam a crucificação, e da própria crucificação em si, tendo esse pano de fundo da transfiguração, você pode ter certeza, você vai ter uma grande experiência com a palavra de Deus e com toda essa história no seu íntimo. Isso vai te trazer algo surpreendente. É impossível, irmãos, você imaginar aquela hora que ele viveu ali, esta hora que foi marcado por 3 grandes pontos importantes, como nós acabamos de ver: filiação, este é meu filho. Ele estava ali também para um tempo de comunhão com os seus 3 discípulos, Elias e Moisés, porque esta é a ênfase de Marcos. Leia atentamente os textos de Marcos, que fala da transfiguração. Por último, a oração. Como isso foi importante para ele, como isso foi tão importante para poder construir este cenário que ele teve que enfrentar, porque ele sai dali. Depois nós vamos ver 7 textos que vai falar da sua obsessão, da sua obstinação pela cruz. Toda essa história para mim talvez seja o ponto mais elevado que nós podemos ter de leitura sobre o ministério de Cristo, irmãos. E quero fazer isso com muito cuidado com vocês, porque ali nós vamos ver o brilho completo, o brilho completo da glória do Filho de Deus enquanto esteve na terra. Escute o que eu estou te dizendo. Ali na transfiguração, quando aquela luminosidade vem sobre ele e reflete sobre eles, escute, lembra dos textos que nós lemos? Diz que eles ficaram aterrados de medo. Os discípulos nunca viram aquilo. Eles viram mortos ressuscitar, eles viram ele ordenar o vento, o mar, eles viram tantos milagres, eles viram 5 pães e 2 peixinhos se transformar em alimento para milhares de pessoas, eles viram paralíticos andar, cegos ver. Mas quando o brilho da glória da divindade de Cristo resplandece no seu ser, a Bíblia diz que eles ficaram aterrados de medo. Diz que eles caíram com o rosto no chão. Nós vimos isso, porque ali estava o brilho completo, pleno, da divindade do Filho de Deus na vida daqueles homens. Tem uns textos que eu quero mostrar para vocês. Se você quiser anotar, muito importante. Olha o que João diz, João capítulo 1, versículo 14, ele diz assim:
vimos a sua glória. João diz isso, em João 1,14, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando foi que João viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai? Na transfiguração. E Pedro estava lá. 2 Pedro, o capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Me diz, irmãos, em que momento exato Pedro pôde ver a majestade de Cristo? O momento exato foi esse, da transfiguração. Ali ele viu que o nosso Senhor Jesus era de fato o Rei da glória. João disse: vimos a sua glória, como a glória do Filho único de Deus, do único. Quando, irmãos? Na transfiguração. Ali estava o brilho refletido da sua divindade. E tem um detalhe muito especial aqui, que eu até chamei a atenção de vocês. Lembra que eles foram, diz assim, que eles estavam aterrados de medo, estavam premidos de sono. Lembra? Eles estavam premidos, eles estavam esmagados de sono, porém não dormiram. E por que não dormiram? Porque eles queriam ver aquela glória. E eu quero abrir esse pequeno parênteses aqui, meus irmãos e irmãs. Não durma nessa hora. Não durma nessa hora. Meus irmãos e irmãs, não durmam o sono da apostasia, porque se vocês conseguirem vencer este sono da apostasia, vocês verão a glória do nosso Senhor Jesus, como esses discípulos. Então, por favor, aqui eu quero avançar em alguns pontos. Quando o nosso Senhor sai da transfiguração, e aqui, permita-me colocar um texto, que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, quando diz que chegou o tempo da sua ascensão. Lucas 9, 51 diz isso com toda clareza: chegou o tempo da sua ascensão, dele ascender aos céus. Lucas está dizendo que era sim possível que ali mesmo no Monte da Transfiguração nosso Senhor ascendesse aos céus. Ele poderia sim, ele poderia tomar uma decisão. E Lucas vai dizer, Lucas diz assim: porém manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Que lindo é isso, irmãos. A cruz foi uma decisão dele. Ir para a cruz foi uma decisão dele. Foi uma decisão de amor por nós. A cruz foi a decisão que ele tomou. O Pai poderia recebê-lo ali mesmo, no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João iriam descer e dizer: realmente o nosso Senhor ascendeu, Ele é Deus, vimos a sua glória. Mas o que isso faria de diferença para o mundo? Nada. Nada. Por isso, irmãos, é tão importante você ler esses textos, e eu quero ler com vocês. Por favor, vamos fazer um passeio aqui pelo Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia primeiro em Lucas capítulo 9, versículo 53. Você vai ver, ele desce, versículo 51. Diz assim: chegou o tempo da sua ascensão, porém ele demonstra a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olhe bem, esses textos vão descrever 6 meses de peregrinação do nosso Senhor. Lucas 9, 53. Mas não receberam, passou ali pelos samaritanos, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ninguém deteve ele ali. Ele não quis parar no meio dos samaritanos. Por quê, irmãos? Porque ele estava decidido de ir para Jerusalém. Capítulo 13, versículo 22 de Lucas. Diz assim que ele passava
de cidades em cidades, de aldeias em aldeias, ensinando, porém, caminhando para Jerusalém. Capítulo 17, versículo 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus entre Samaria e Galiléia. Está vendo aí? Vamos para um outro texto, o quarto texto, capítulo 18, versículo 31. Diz que ele tomou consigo os 12 e disse assim para eles: eis que subimos para Jerusalém. Vamos para o quinto texto, capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto está perto de Jerusalém. Sexta citação, ainda nesse capítulo 19, versículo 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E o último texto, versículo 41 deste mesmo capítulo 19. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Irmãos, isso aqui é uma composição do Espírito Santo. Isso aqui não é uma ideia de um grande pesquisador que foi Lucas, um homem erudito, um cientista, um médico. Lucas disse isso, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pinta esse quadro, a senda do Calvário. 7 citações que mostram a obstinação do nosso Senhor de ir para Jerusalém, de descer daquele monte de glória e ir para aquele monte da vergonha. São 2 pontos que você precisa se conectar, entender, ver a harmonia que existe entre eles, para nós compreendermos o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, sobre essa tão grande salvação, que nos revela quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso sumo sacerdote. Ele teve a opção, sim, meus irmãos, de escolher os céus, de escolher o Pai, de escolher a glória eterna, de continuar naquela Trindade Santa, onde Ele, como Filho unigênito, recebia todo o amor, toda a glória, onde Ele era adorado por todos os anjos. Ele nunca precisou de mim, nem precisou de você. Você consegue entender isso? O que significou para Ele descer daquele monte? Por que essa obstinação? Você não consegue ver nesse cenário todo um amor que nós não temos palavras, nós somos inadequados para explicar como Ele nos amou de tal maneira. E você acha que agora Ele vai te deixar? Isso aqui, meus irmãos, enche meu coração de uma maneira tal. Pensar, Ele fez tudo isso por mim. Ele poderia dar transfiguração, ascender aos céus. Lucas 9:51 diz isto. O que significou para Ele descer? E esses 7 textos vão dizer que Ele estava obstinado por aquela cruz, sendo que Ele podia voltar para o Pai. O Pai disse: esse é meu filho, este é o meu filho. Ele podia voltar ali, irmãos, assumir o seu trono de glória. Ele tem o universo aos seus pés. Ele é o sustentador de toda a vida, de todo o universo. Ele é aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa e o ômega, porque tudo provém dEle, tudo é para Ele. Ele não é só o Criador, Ele é o sustentador, como diz Hebreus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí você pensa, Ele rejeitou tudo isso por causa de nós. Consegue entender isso, irmãos? Será que a gente consegue dimensionar esse evangelho? Será que você consegue ver isso?
como, irmãos, é claro que cristãos, hoje tem todo tipo de cristão, mas um cristão verdadeiro, um cristão que tem um mínimo de luz, como ele pode olhar para isso e aceitar uma vida de apostasia, de indiferença, de religiosidade, de espiritualismo? Nunca. Aqui você está diante da maior de todas as verdades, o amor em atitudes e não em palavras. O amor de Cristo foi um amor em atitudes, não foi um amor em palavras. Ele nunca disse que nos amava. Ele não precisou dizer para os discípulos: eu escolhi descer com vocês, envolto naquela glória, glória aterradora para os discípulos, um brilho que eles não podiam olhar livremente, estavam assombrados pelo que viram, e chega um momento que tudo aquilo se apaga. Ele volta à sua humanidade, aquela humanidade limitada, e ele escolhe descer com eles por todo aquele vale, e ele anda essa trajetória toda. Aqui eu quero mostrar alguns pontos para vocês, irmãos, e eu creio que isso é muito importante mesmo. O que significou para ele? Se você quiser anotar os textos, eu vou te passar os textos. O que significou para ele descer da cruz? Descer daquele monte, descer da cruz, me perdoe, descer do monte da transfiguração. O que significou para ele descer daquele monte da transfiguração? Primeiro texto, está lá em Mateus capítulo 21, versículo 33. Mostra a rejeição aos seus ensinos, ao evangelho, quando ele chegou em Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículo 23. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 46, vai mostrar a agonia do Getsêmani, rejeição aos seus ensinos, agonia. Quando você lê Lucas capítulo 22, a agonia do Getsêmani, com Marcos capítulo 15, você vai ver quando o seu suor se transforma em gotas de sangue, devido ao pavor, a agonia na qual ele se encontrava quando estava orando para o Pai. Passa de mim esse cálice, como se ele estivesse dizendo: Pai, existe uma outra forma de redimir o homem sem que eu tenha que beber esse cálice. Aí, irmãos, você não pode, eu digo para vocês, irmãos, eu exorto vocês, nunca na vida de vocês, leiam isto, leiam essas histórias sem olhar para a transfiguração, senão isso não faz sentido para você. Não fará sentido, porque quando eu olho cada ato desse, vendo ele chegar em Jerusalém e vendo os seus ensinos sendo rejeitados, depois eu vejo ele naquela transfiguração no jardim do Getsêmani, seu suor transformando em gotas de sangue, enquanto lá na cruz todo o seu corpo estava transfigurado em glória. Foi aquele corpo transfigurado em glória que agora está expelindo sangue pelas suas veias sodoríparas. Imagina isso. Quem agora está ali, Marcos diz que à medida que ele orava, ele caía. O texto grego vai nos dar uma conotação muito diferente do que você pode imaginar. O texto grego, quando Marcos fala sobre o momento que ele orava e caía, o texto grego diz que é como se ele perdesse todas as suas forças e ele caísse com todas as forças ao chão. É isso que vai dizer. Foi isso que significou para ele descer do monte da transfiguração. Sabe o que significou para ele descer do monte da transfiguração? Está registrado em Mateus capítulo 26, versículos 14 em diante, versículos 14 até o versículo 16. Um dos seus discípulos que ele amava, ele fez um banquete para esse discípulo, quando ele colocou aquele pão molhado no óleo, no azeite, na boca dele. Judas, significou para ele ser traído.
traído. Vou colocar mais um outro ponto para vocês. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Sabe o que significou para ele descer daquele monte da glória? A prisão. Ele foi preso. Levaram o Senhor. Os guardas o prenderam. Prenderam ele. Rasgaram suas vestes. Tudo isso aconteceu com ele. Depois você vai ver o que significou para ele ter descido daquele monte. Mateus capítulo 26, versículo 31 vai dizer assim: todos os seus discípulos o abandonaram, até mesmo aqueles que viram a sua transfiguração. Está aqui, ó, Mateus capítulo 26, versículo 31. Todos. Ele foi abandonado por todos. Quem faria isso, irmãos? Quem faria isso? Por você. E se você fosse o único perdido nesse mundo, a única perdida nesse mundo, ele teria passado por tudo isso, por você. Olhe para isso. Foi o que significou para ele. Não ascender aos céus. Sabe mais ainda o que eu posso dizer? Ter deixado aquele momento de glória, aquele breve momento em que a glória da sua divindade se manifesta no seu corpo, diante dos discípulos. Ali estava Elias e Moisés falando sobre a sua partida. Isso para mim também é significativo, mas não quero entrar nisso. Mas irmãos, observe ter saído daquele momento de glória. Ele desfrutou, durante aqueles 33 anos que esteve aqui, ele desfrutou por um breve momento, um pouco daquilo que ele teve por toda a eternidade. E aí, irmãos, perdoe-me a minha maneira contemplativa de ver as coisas. Eu fico pensando, será que ele não teve uma profunda saudade do Pai, da glória que ele tinha antes? Será que por algum momento ele pensou, é tudo isso que eu vivia, e olha o que eu estou vivendo, olha o que eu viverei? Sabe o que significou para ele abrir mão daquela glória? 6 julgamentos. 6. Ele foi julgado primeiro na residência de Anás. Em João capítulo 18, você vai ver isso, os versículos 13 a 23. O segundo julgamento dele foi na casa de Caifás. Em Mateus capítulo 26, versículo 27, 57. Mateus 26, versículo 57 adiante. O terceiro julgamento foi em Lucas capítulo 22, versículo 66 em diante. Foi no Sinédrio, o terceiro julgamento. Terceiro julgamento. O quarto julgamento está escrito lá em Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 5. O quarto julgamento foi diante de Pilatos. O quinto julgamento foi diante de Herodes. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 8 até o versículo 12. O sexto julgamento, ele volta para Pilatos. O sexto e último julgamento em Mateus capítulo 27, os versículos 15 a 26. Imagina, irmãos, 6. Não bastava tudo que ele já passou. Foi o que ele trocou, irmãos. Ele deixou o trono por isso. Ele deixou a glória por isso. Ele poderia ter ascendido aos céus, ele não fez. Ele não fez por você. Ele não fez por mim. Você já tinha visto esse Salvador dessa forma? Você ouviu tanto sobre o Evangelho, eu e você ouvimos tanto, mas um dia você pôde ponderar sobre tudo isso. E não foram só esses 6 julgamentos e todos esses acontecimentos, ainda tem mais. No capítulo 27 de Mateus, o versículo 16 até o versículo 22, diz que ele foi rejeitado por toda a multidão. Diz que toda a multidão o rejeitou. Toda a multidão. Depois, os soldados começaram a zombar dele. Zombaram dele. Levaram ele para o pretório. Depois que levaram ele para o pretório, aí tem uma descrição de coisas. Mateus 27, versículo 27, diz que eles ficaram ali zombando dele. Depois, no versículo 28, diz que vestiram ele com um manto escarlate.
No versículo 29 aqui de Mateus, capítulo 27, diz que colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça e batiam sobre essa cabeça, sobre essa coroa com caniço. E os espinhos foram perfurando seu nervo trigêmeo, sua fronte. Aí no versículo 29 ainda, diz que fizeram ele ajoelhar e zombaram dele. Zombaram dele. E à medida que batiam na sua cabeça, cuspiam no seu rosto. Todos os soldados. Abandonado pela multidão, desprezado por ela, seus discípulos fugiram. Foi isso que ele escolheu, irmãos. Esses 7 textos diziam que ele estava obstinado, ele estava decidido a ir para Jerusalém. Teve mais ainda. Depois de tudo isso aqui, ele vai para um ritual chamado ritual da crucificação. Colocaram ele sobre, de bruço, ou voltado com as suas costas, e pegaram um flagelo. O flagelo era aquele chicote que os soldados usavam para o ritual da crucificação. Ele levou uma quarentena de açoites. Aqueles açoites rasgaram todas as suas costas. Depois, em Lucas capítulo 23, versículo 26, colocaram sobre ele um madeiro pesado. E lá na cruz, ele foi pendurado. E acontece para ele aquilo que mais talvez pesou tanto. Ali, lá no capítulo 27, o versículo 46 do livro de Mateus, Mateus 27, 46. Ele sente o abandono do Pai. E eu pergunto para vocês: quem trocaria a ascensão pela crucificação? Quem, irmãos? Quem faria isso por você? E quantas vezes nós reclamamos que não, às vezes murmuramos, resmungamos, às vezes vamos choramingar para as pessoas porque não nos sentimos amados por filhos, por cônjuge, por parentes. Eu te pergunto: falta alguma coisa do amor de Cristo por você? Você nunca vai ser amado por ninguém como Ele te amou. Você quer uma terapia para curar a sua alma para sempre? É essa a história. Foi o que Ele fez por você. Ele trocou o trono pela cruz. Ele trocou a glória com o Pai pela cruz. Por aquele 6 meses Ele trocou. Foi isso que Ele escolheu. Então, meus irmãos e irmãs, eu creio que isso nos leva a uma gloriosa reflexão. Eu quero apenas ler alguns textos para nós terminarmos esta sessão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Quero deixar esses textos para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57 diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aí o versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 a 19. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 a 19 diz: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve as coisas que tem visto, e que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Diz assim: depois dessas coisas, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Capítulo 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 6 ainda deste mesmo capítulo. Então ouvi uma voz como de muita, numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: o Senhor nosso Deus reina, o Todo-Poderoso reina. Então vocês veem, irmãos, é isso aqui. Foi por causa dessa grande multidão que ninguém podia contar que ele desceu da transfiguração. Ele rejeitou, ele não quis ascender naquela hora, ele não quis aquela glória com o Pai. Ele experimentou por alguns momentos, ou algum tempo tão pequeno, alguns minutos curtos, talvez, eu não sei. Mas ele não quis. Ele não quis, irmãos. Com certeza o Pai o receberia, porque o Pai disse: este é meu filho. Ele não deixaria de ser filho se ele tivesse ascendido. Porém ele desceu por causa disso aqui, irmãos. Ele desceu para que nós pudéssemos dizer agora: onde está o inferno, a tua vitória? Cadê o inferno, a tua vitória? Ele desceu daquele monte da transfiguração para que houvesse essa grande multidão que ninguém poderia contar, tribos, povos, línguas e nações, diante do seu trono. Um dia, diante do seu trono, ele vai poder olhar e ver uma grande multidão. Mas se ele tivesse ascendido naquele dia, ele iria olhar do seu trono, ele não veria nenhuma multidão. Mas agora ele tem uma multidão para dizer: minha noiva. Para que o Pai possa dizer: meus filhos. E para que o Espírito Santo possa dizer: agora eu tenho um santuário para habitar. Está vendo aqui, irmãos? Esta é a grande verdade. Eu sei que isso é muito maravilhoso, irmãos. Nós precisamos dessa visão desses textos, dessa contemplação. Nós precisamos, porque isso é o que nos faz entender por que Ele não desiste de nós. Então você pode dizer: por que Ele não desiste de mim, sendo quem eu sou? Por tantas vezes ter falhado, tantas vezes o ter entristecido, ou ter magoado, por que Ele não desiste? Aqui está a resposta: porque Ele não desiste. O que Ele fez por você? O que Ele deixou por você? O que Ele abriu mão por você? A sua ousadia de descer daquele monte, olha o que Ele teve que enfrentar por você. Então você acha, para subir até aquela cruz e morrer por nós, Ele fez o que Ele fez. Agora imagina o que Ele é capaz de fazer agora no trono, para que eu e você não vá para o inferno. Naquela cruz, olha o que Ele fez por nós. Agora imagine o que Ele faz no seu trono agora por nós. Por isso que Paulo diz: muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Deus os abençoe, irmãos. Deus os ajude. Vamos orar. Oh Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Tão gratos a Ti, Senhor.
Nossas palavras são tão pobres para poder externar toda a gratidão que nós temos por Ti, a Ti. Ó Senhor, nos perdoe por sermos tão tímidos, tão frios às vezes diante da Tua maravilhosa graça. Abra os nossos olhos, Senhor. Como um dia o Senhor abriu os olhos de Eliseu, abre os nossos olhos diante da Tua palavra, para que nós não venhamos apenas ler história, para que nós possamos ver essa grande verdade acerca da nossa tão grande salvação, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, para que um dia nós não tenhamos a vergonha de estar lá naquela glória e olhando para trás e pensar tudo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos a ver agora, Senhor, porque essa visão, ela é transformadora, ela nos cura, ela nos livra, Senhor, de todas as ansiedades que tentam escravizar a nossa mente, Senhor, de todos os medos que tentam nos envolver. Imaginar o Teu amor a partir do monte da transfiguração até a cruz, isso é transformador, Senhor. Abra os nossos olhos, ajude-nos, Senhor, nós precisamos. Em nome de Jesus, nos ajude, em nome de Jesus, amém, Senhor.